Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós hoje. Amém? Irmãos, nós vamos pilha? Tá. Tá trocado aqui. Nós iremos falar hoje no que está em 1 Coríntios 13, de 1 ao 13. Por favor, os irmãos, abram suas Bíblias. Vamos ler todos juntos, amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. O amor é o dom supremo. Vamos lá. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se fana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, amados? Amor. Esse tema foi ensinado na escola dominical durante 5 mandamentos, um ciclo dentro de um processo do estudo de John Piper. Aqui o professor André e eu, nós tentamos entrar no contexto do amor, ensinar o que é o amor. E Paulo aqui, através desse capítulo, ele vai nos dar uma noção mais profunda, mais espiritual e principalmente reveladora do que vem a ser o amor. Para que serve o amor? Que amor é esse? Onde encontrá-lo? Como praticar esse amor? Nós estaremos, então, descobrindo que o amor é o dom supremo, é uma fonte eterna de poder, um caminho sobre modo excelente. Então, o caminho
o dom, o poder, este é o amor. E mais adiante nós vamos descobrir que o amor, ele não está aqui explicitamente, mas implicitamente Paulo revela quem é a personificação desse amor. Ele não é só um dom, ele é muito mais amplo, mais, digamos, metafísico que isso. Ele é um ser. Paulo escreve aos Coríntios a fim de instruí-los acerca dos dons espirituais, porquanto a igreja estava diante de muita confusão, desenvolvendo um conceito de espiritualidade equivocado, além de estar dividida. Naquela época a igreja de Corinto estava dividida em facções que seguiam Paulo, Pedro, Apolo e Cristo. Havia uma divisão na igreja. E vocês sabem que o reino dividido não subsiste. Então o reino de Deus não existia naquele lugar, em que pese Paulo ter apresentado Cristo a eles. E era necessário que essa carta corrigisse esse problema. Conceito que identificava a presença e o favor de Deus na igreja através das manifestações carismáticas, espirituais, dom de línguas, profecias, ciência, entre outros. Isso aqui se você for ver bem, não é só a igreja de Corintos que sofreu esse problema. Hoje em dia, o mais comum, a coisa mais corriqueira que se tem do Evangelho, em que pese o Evangelho no Brasil está crescendo, tem crescido muito, mas ele está crescendo dentro desse contexto em que cresceu Coríntios, dividido entre bispos, apóstolos, pastores, que apresentam dons, que apresentam até espetáculos da fé, levando o povo a um direcionamento que não é o Evangelho. Tem pregador que prega como stand-up, Carolina estava falando ontem sobre isso. Tem pregador que faz um espetáculo em cima de algum dom de Deus que ele tem, como o da profecia, e aí faz uma propaganda, um marketing, que em tal dia, tal hora, fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, bispa do sol, da lua, vai estar naquele local revelando como um chamariz, porque o objetivo é encher a igreja, mas não encher o reino de Deus, encher a igreja, para apresentar para a pessoa um evangelho que não é o evangelho que Paulo apresenta agora, que ele vai nos revelar através desse capítulo. Um evangelho fluido, marcado pelo egoísmo. Nós falamos hoje de manhã na escola dominical que o tesouro no céu, ele é adquirido com a generosidade e o sacrifício. E algumas pessoas e pregadores se enveredam no caminho do egoísmo. Eu, quando decidi, eu estou 2 anos aqui na igreja presbiteriana, graças a Deus, alimentando do Evangelho. Passei 23 anos fora, numa igreja neopentecostal. Mas quando eu saí de lá e vim para cá, eu recebi proposta, porque eu me formei em teologia, e com tanto tempo no Evangelho, eu poderia ter montado uma igreja, e etc. Mas quem me trouxe para cá foi o Espírito Santo. Eu não tinha a menor condição de ter uma igreja, porque se eu abrisse uma igreja, sem esse conhecimento aqui, seria mais um espetáculo da fé, mais uma proposta de prosperidade, de profecia, de cura. E aqui Paulo vai nos ensinar que essas coisas que aconteciam em Corinto e que acontecem nos dias de hoje são, podemos até chamar de o câncer do Evangelho, o que destrói o Evangelho. O que destruiu o Evangelho, não destrói, sim destrói. Na Europa, o Evangelho quase não existe. As igrejas estão fechando. Igreja que
que são templos tradicionais, antigos. Isso, segundo o Hernandes Dias Lopes, eu ainda não pude ir até a Europa, infelizmente, mas ele esteve lá e viu que tem templo lá que tem 300 anos de idade. Tem 4, 5 pessoas no culto de manhã, na escola dominical de manhã. À noite, no culto, 15. Então, mostra que o evangelho fracassou lá. Que esse antídoto que Paulo apresentou para Corinto, que nos apresenta para os dias de hoje aqui no Brasil, isso é um alerta que nós temos que acordar para salvar o evangelho brasileiro, para que não venha cair no mesmo problema do europeu. Então, o conceito identificava a presença e o favor de Deus na igreja através das manifestações, ou seja, lá, Deus está lá, porque lá tem um profeta que revela. Não, Deus está ali, porque lá tem um profeta que cura. Em Corinto havia uma busca de quem falava em línguas melhor do que o outro, quem tinha o dom de língua mais aprimorado. E isso, graças a Deus, a carta de Paulo aos Coríntios vai corrigindo através dos séculos. Infelizmente, existem muitas igrejas hoje que ainda estão na mesma situação de Coríntios. Mas é a vontade de Deus. Às vezes nós nos irritamos, principalmente nós que viemos de outras igrejas, e aí a gente conhece a verdade e ela te liberta. E aí você fica irritado, faz até comentários que não deveria fazer em relação a outra igreja. Mas o que nós temos que fazer? Orar, simplesmente orar. E claro, trazer à baila, como eu estou trazendo aqui, por conta da própria palavra de Deus que está revelando esse pecado. Quem está julgando essas igrejas não sou eu. É a própria palavra de Deus. Então, esse é o efeito do amor. A correção desses males. As igrejas estão assim, estão por causa da falta de amor. Ora, claro, se elas estão pautadas em cima de um egoísmo, um sacerdote que se envaidece porque o Deus usou ele para curar em determinado momento, ou está usando ainda, porque acha, poxa, mas por que usa então? Deus está preocupado com o doente. O sacerdote é só uma ferramenta. E ele é quem não sabe disso. Amém? Então vamos lá. Dúvidas sobre celibato, que é o casamento, se poderia, o sacerdote casaria ou não. Santa Ceia. A igreja de Corinto estava confundindo a Santa Ceia com festa. As pessoas estavam se embriagando. Isso aqui ele relata também. O uso do véu das mulheres na igreja. Tinha também esse problema. Há várias confusões dentro da igreja que fazia com que a igreja ficasse fraca. O mal, que está até os dias de hoje, como eu acabei de falar, impregnado em algumas igrejas pelo mundo, ceticismo, liberalismo, egocentrismo, sentimentalismo, são apresentados como religião, jogando para debaixo do tapete o verdadeiro evangelho. Dave alguma coisa, tem um pastor aí que ele é coaching. Agora tem um coaching também. Dave Leonardo, né? Dave Leonardo. Ele prega tão emotivamente que quando vai olhar para o povo está todo mundo chorando. Então eles têm sempre algo para apresentar, para vender para você. Sentimento, né? Expectação, você fica ansioso, querendo saber qual é a revelação, se haverá revelação em seu respeito. Às vezes nem há, mas você vai insistir naquilo ali, até que um dia ele venha trazer uma revelação para você, ou ele venha trazer uma cura para você, ou essa igreja te dê a prosperidade. E o que nós falamos hoje de manhã aqui é o café da manhã, o café com leite, que as igrejas têm dado ao povo. Uma cura, uma bênção de prosperidade, uma revelação, uma profecia. E quando você precisar combater o mal,
como cristão, aí você vai perecer diante do inferno, que a nossa guerra é contra Satanás. E só há um jeito da gente guerrear, se alimentando da palavra de Deus. Então, nós veremos neste capítulo Paulo condenando a carnalidade da igreja de Corinto, não só da igreja de Corinto, mas aqui, aí onde eu falei, aqui ele julga as igrejas dos dias de hoje, e mostrando que a única saída para uma igreja carnal, imatura e pueril, só é possível pelo dom do amor. E agora nós vamos entrar na exposição da palavra. Descobriremos o amor em 3 proposições nesse capítulo. A superioridade do amor, primeiro. Segundo, a natureza do amor. E terceiro, a eternidade, a perenidade do amor. Aqui nós vamos nos adentrar no que seria a verdadeira proposta de Paulo para a igreja de Corinto, como antídoto para que ela se salve, para que ela não pereça mais do que já estava. A superioridade do amor, nós vamos encontrar no versículo de 1 a 3. O amor está acima de tudo, de manifestações carismáticas, conhecimentos, curas, ação social e até entrega do próprio corpo para ser queimado. Ainda, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo faz uma comparação aqui, porque alguns em Corinto que eram pagãos, eles usavam o símbolo e o bronze. Uma prática que tem nos dias de hoje. Os budistas usam gongo. Algumas igrejas católicas usam sinos, budistas também usam sinos, o candomblé usa sino. Para quê? Para chamar a atenção da entidade, do Deus que ele serve. Quem já viu isso? Quem já viu um gongo budista? Aquele gigantesco que ele vem e dá uma pancada. Então aquilo ali é para chamar a atenção, para acordar o Deus, né? Os profetas de Baal também fizeram isso. Festejaram, fizeram festa, cantaram, chamaram, tocaram instrumentos para acordar o Deus deles. E Paulo está aqui comparando a atitude, o dom, aliás, de falar em línguas, ao sino que retine. Inútil. Ou será útil tocar sino para Deus? Tocar gongo? O nosso Deus não. Não precisa disso. Então Paulo comparou a igreja de Corinto aos pagãos. Que mesmo e ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine, como os pagãos. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, ainda que você seja o bispo, o apóstolo, a apóstola do sol, da lua, seja lá o que for, ainda que você esteja curando nesse ministério, ainda que você esteja profetizando nesse ministério, ainda que as pessoas estejam sendo atendidas naquilo que elas esperam que você dê a elas, prosperidade, cura, uma palavra de profecia, se não tiver amor, e lógico que nesse caso aqui não há, porque é um ato egoísta, porque aqui ele está falando de um profeta, ou de alguém que tenha esse dom, mas que não tem amor, que não professa esse dom em nome de Deus e para Deus. É para ele, o profeta fulano da revelação, a apóstola do sol que brilha. Então é ela é o centro daquela igreja, não Cristo.
O próprio David falou que Jesus é o centro do Evangelho, mas você é o centro de Cristo. E foi refutado, porque não é. Nós somos depravados. Se depender de nós, nós vamos para um fogo do inferno. Aquela cruz era minha, era sua. Esse amor aqui não é nosso. Tanto é que lá no começo foi chamado de quê? Dom supremo, é um dom. E os dons são de quem? Do Espírito Santo. Então nós estamos fora do contexto, não somos o centro de nada. É sempre Ele. A própria palavra, o próprio capítulo aqui, vai apontar para Cristo, vai revelar Cristo. No final nós vamos ver aqui que nós estamos falando simplesmente dele. Não é do amor, não é do amor secular, não é do amor cantado em prosa e verso, nas músicas seculares, por poetas, dramaturgos, nas novelas, nos filmes, na filosofia, nos livros. Não é esse amor. Porque o amor que Paulo está falando é a manifestação, a personificação de Cristo. É o próprio Cristo. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, fazer terraplanagem com a fé. Já pensou? Eu quero construir um bairro aqui, aí você usa a fé e deixa retinho. Homem de Deus aí ainda ganha um dinheiro, né? Fazer uma terraplanagem é uma fortuna. Brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Ninguém riu, né? Eu sou péssimo em piada, né? Então vamos lá. Transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Então o amor está sempre uma tecla que é aplicado em tudo. Sem amor, nada somos. Sem mim, nada podeis fazer. Lembram disso? Então vamos lá. E ainda, aqui está revelando quem é o amor. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres. Que é isso? Ação social. Madre Teresa de Calcutá, ela foi uma das maiores, ganhou até um prêmio Nobel da Paz. Uma das maiores, uma das pessoas mais carismáticas que já existiu. Se doava para os pobres, para os doentes. Foi criticada, é fato. Mas ganhou um prêmio Nobel da Paz, se dedicou aos pobres. Mas também a religião mais carismática, que mais faz caridade, é o Espiritismo. Se não tiver amor, de nada adianta. Então, se não tiver Cristo como centro, como a base, como a sustentação, como o combustível, como o sangue do corpo de Cristo, da igreja, vai perecer, vai morrer. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Como assim? Isso não existe. Os mártires foram queimados nos primeiros séculos. Existia um local de oferenda a Moloque, que era um boi. Dentro desse boi acendia-se um fogo. Era um boi de bronze, gigantesco. Na garganta do boi, era como se fosse uma corneta que saía pelas narinas. Eles colocavam o cristão lá dentro, acendiam o fogo embaixo, e os gritos dele emitiam um som que saía pelas narinas, que para eles era música. E ele era queimado dentro do boi. Quando ele morria, trocava por outro. Era uma oferenda a Moloque. Mas não é só no primeiro século que teve isso. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial, os kamikazes, que
jogaram os aviões japoneses nos coraçados e porta-aviões americanos lá em Pearl Harbor. Quem já ouviu falar disso? Então eles jogaram o corpo deles para ser queimado, em nome do patriotismo, da nação deles, do Japão. Que eles têm essa questão da honra, e pela honra eles dão até a própria vida, e até queimam os próprios corpos. Um sacerdote budista ateou fogo no corpo, não me lembro o local, mas ele jogou gasolina no próprio corpo e queimou em nome da fé. Os muçulmanos da Al-Qaeda jogaram 2 aviões no World Trade Center e 1 no Pentágono, em nome da fé, em nome de Alá, em nome de Deus. Não tinha amor. De nada adiantou. Então, sem o amor, você pode até jogar o seu corpo na fogueira, que não vai adiantar de nada. Com o amor, não vai precisar você fazer isso. Talvez alguém queira fazer com você. Mas aí, bem-aventurado sereis quando vos injuriarem e perseguirem. E muitos de vós serão mortos em meu nome. Então, faz parte do processo. Mas, sem o amor, se você fizer, é inútil. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A falta de amor transforma a experiência ou a manifestação dos dons espirituais em coisas inúteis. Eu vou ficar ali olhando para o relógio toda hora, porque o pastor falou, você está livre, vai até meia-noite, não tem problema não. Mas eu vou... Tem um horário aí que eu vou para... Não é meia-noite não, 11 horas está bom. Agora vocês viram, que bom, né? A natureza do amor. Aqui, Paulo vai nos revelar, ou ele vai personificar Cristo. Ele não vai dizer, porque não é uma revelação para todos. O reino de Deus é seletivo. O reino de Deus é para os escolhidos, para os predestinados. Isso aqui prova. Ele poderia falar aqui, ser direto. Não, vocês têm que seguir Cristo e ponto final. Mas ele apresenta o amor como uma personificação dele, sem falar dele. Hoje, o irmão José me chamou a atenção quanto a isso. O nome dele não é citado aqui. Mas você não vai achar nenhum personagem bíblico que se encaixe nessa parte, nessa revelação, nessa natureza do amor. Vamos lá. Para que não houvesse dúvidas sobre o que é o amor, ele nos explica o que é o amor, o que o amor faz, o que o amor não faz e principalmente quem é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno. Então esses atributos vocês podem associar a ele, a Cristo. Se você pensar, é exatamente Cristo que está aparecendo aqui. Paciente, benigno. O que o amor não faz? O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se orgulha. Não é pérfido. Não se ensoberbece. Não é soberbo, não é arrogante, não é estúpido. Não se conduz inconvenientemente. Quantos, irmãos, são da fé, são cristãos e se deixa levar pela inconveniência? Aí que eu vou aplicar a palavra. Quantos não estão no seu trabalho, no seu local de trabalho? Eu falei isso hoje de manhã na escola dominical. E lá sempre há uma roda de pessoas que gostam de contar coisas e notícias. E lá eles estão discutindo que a rainha da sucata, da novela, personagem da novela, se ela deve ou não trair o esposo, porque tal, e aí há um julgamento quanto ao esposo. Ele merece ser traído. Tudo não passa de manipulação. O dramaturgo, ele transforma aquele esposo na pessoa que você vai odiar. E sem perceber, as pessoas querem ver a traição por atitudes que ele fez durante o período da novela,
que faz dele um merecedor daquilo, mas é um drama, não é verídico. E você, como cristão, de repente senta naquela roda e concorda com aquele mal. Outra coisa é o galã da novela. Quem aqui não torceu para o galã da novela e no final pensou assim: mas é errado isso que ele está fazendo. Poxa, mas ele é tão bacana. Porque o dramaturgo constrói um personagem que vai fazer você errar no seu julgamento. Você vira uma espécie de fã desse personagem. Você se espelha nele. Então, se ele for preso pela polícia, e você fica torcendo para a polícia não prender. Se ele for preso, é como se você estivesse sendo preso, porque você se espelha no personagem. E aí você age inconvenientemente. E peca, que é pecado. Daí a necessidade de você ter muita atenção com o que você consome. Na televisão, na internet. Porque Satanás, é chato falar isso, né? Mas Satanás usa esses veículos de comunicação para preparar o mundo. Não só isso não é só o veículo de comunicação, não, vai até o Congresso Nacional, até as leis, para preparar o mundo para a perdição. E nós estamos ladeira abaixo, estamos quase lá, viu? Quase lá, falta pouco. Então vamos lá. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ira. Alguns irmãos, infelizmente, têm a desculpa de que é o meu gênio. Não, é porque eu sou nordestino, cabra da peste. Por isso que eu sou assim, por isso que eu me exaspero, por isso que eu sou irado. Por isso que eu sou um paiol de pólvora. Mexeu comigo, eu explodo. Mas eu sou cristão, depois eu peço perdão a Deus. Eu não consigo me conter por causa da minha natureza, por causa do meu gênio, por causa da minha tradição. Mas o Evangelho tem que quebrar essa barreira, ele tem que dividir junto e medula. Ele tem que desconstruir a sua personalidade. Se você continua assim, é porque você não conhece o amor. O amor tem que transformar o seu ser no próprio amor, que é Cristo. Essa aqui é a receita. Não se ufanar, não se ensorbebecer, não se conduzir inconvenientemente, não procurar seus próprios interesses, não se exasperar. E não tem desculpa não. Sua natureza, sua tradição familiar, porque você é nordestino. Você pode ser um alemão nazista, matador de judeu. Não era o que Paulo era? Um nazista, matador de cristão. Ele não matava judeu, mas matava cristão. E Deus o transformou num dos maiores pregadores. Ao ponto de nós estarmos aqui hoje falando de uma pregação, através de uma carta, que ele fez. Então não tem desculpa. É um dom. O começo da pregação, do sermão, diz que é um dom. Como é que a gente adquire esse dom? Buscando. É obra do Espírito Santo. E Ele dá. É dom gratuito. Ele dá a quem pede, a quem busca. Basta querer. É uma opção. Não é a tradição, nada te impede, você não está algemado a nada. É uma opção. Quer ou não quer? Não, mas a minha tradição, você está dando desculpa. Não quer. Diga que não quer e pronto. Fica mais bonito. Então é para isso que serve o amor. Foi para isso que Paulo escreveu essa carta. Para quebrar paradigma. Para dividir junto e medula. Para transformar o povo de Corinto.
e alcançou o objetivo. Então vamos ao que ele não se alegra na injustiça, e agora vamos ao que ele faz. Regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Podemos empregar isso aqui à nossa vida conjugal. Tem casal que não suporta atitudes do outro, por conta da tradição, por conta da cosmovisão do aprendizado. Não se bate. Mas se tiver o amor, vai dar certo. O segredo é o amor. Não o amor eros entre o casal, não. Isso aí já tem, tanto é que estão casados. É esse amor aqui. Talvez é o que esteja faltando. Porque se tiver esse amor, eu estou ali, eu e aquela, todo mundo já sabe quem é a mais linda, olhou para lá, viu. Desde 1988 que eu conheço. Estamos juntos. Já passamos por todo tipo de provação. No começo não éramos cristãos, mas ela tinha sido. A experiência dela com Jesus, mesmo eu não sendo da fé, ajudou o nosso casamento, a nossa relação, a minha vida espiritual. Me deu um norte, me deu uma direção, me apresentou um caminho. Me apresentou o amor, que é o caminho, não é isso que está falando lá no começo? Sobremodo, excelente. Nós estamos juntos até hoje, mas não porque eu sou um cara bacana e ela é uma mulher linda, ela é, todo mundo já falei, né? Excepcional. Não, por causa do amor, porque se não tiver, pode ser a mulher mais linda do planeta, se não tiver esse amor aqui, nunca tem casamento que dure, não. Daí-se a ilusão do amor mundano, que você vê artista que casa, poxa, que casal perfeito. O cara é um galã de novela e a mulher é uma beldade nacional. Daqui 6 meses estão separando, ninguém sabe dizer por quê. Porque não tem um amor. Este amor aqui. Aqui é a receita, aqui é o antídoto, aqui é o combustível, aqui é a base. Esse amor sustentou o Evangelho desde da era de Corinto até hoje. Tudo passa, tudo acaba. Religiões, governos, impérios. Cai um aqui, levanta outro acolá. Mas o cristianismo está lá até hoje, firme. E não vai acabar. Pode até ser que tenha outra religião aí que é milenar. Pode até ser. Mas vai acabar, está escrito aqui. Tudo passa. Tudo acaba. Mas o Evangelho, o cristianismo é eterno. Então vamos lá. Esse é o amor no qual devemos amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Esse amor, Deus derrama em nosso coração por obra do Espírito Santo. Fácil, sem dificuldade, sem desculpa. Sem desculpa, é uma opção. Ah, mas eu sou pecador. Quem aqui não é? Que atire a primeira pedra. Ninguém joga pedra ainda não, tá? Deixa eu correr. Todos nós somos pecadores. E é para isso, e foi por isso que Ele enviou o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. E quando o Espírito Santo vier até você, Ele não vai te achar um santo, porque você não é. Você está aqui porque Ele te trouxe. E quando Ele te achou, você estava pior do que é hoje, ou não? Não, quem me evangelizou foi fulano, conversa. Quem te evangelizou foi o Espírito Santo, Ele te achou, Ele te buscou. Ele usou quem Ele quis, mas foi Ele quem te convenceu. Então, se nós temos essa ferramenta, olha que bacana. John Piper ensinou no estudo, que passamos já,
que nós devemos buscar o poder. Então você tem que pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Você tem que pedir para te dar força. Você tem que pedir perdão a Ele, que te ajude a não pecar mais. Porque infelizmente você vai pecar. Você vai pecar no pensar, no falar, no querer até. Às vezes a gente quer coisas que é um pecado. Por isso que muita gente não consegue alcançar alguns sonhos. E não pode se frustrar não. Porque aquele seu sonho é pecado, você está militando contra Deus em certos casos. Ora, pede, espera, se Ele não der é porque ia dar errado. Mas você tem que orar, você tem que falar com o Espírito Santo. Agora nós vamos vamos divagar sobre a eternidade do amor. Verso 8 ao 13. Paulo diz que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Mas o amor jamais acaba, é perene. Ele passou pela cruz. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus é limitada para nós. O conhecimento aqui é limitado. Pode até escandalizar algumas pessoas, mas é o que está dizendo aqui. Em parte conhecemos porque nós não temos capacidade de ter o conhecimento pleno da verdade. Nós não temos capacidade de termos uma relação com Deus direta, profunda. Poucos na terra viram Deus face a face, ou quiçá Moisés. E quando ele subia o monte, ninguém podia encostar no monte, porque se encostasse no monte, seria morto, desintegrado. Só a Moisés Deus deu o poder de subir ao monte. Então nós somos limitados no conhecimento. Chegará um dia que vai explicar que nós teremos o conhecimento pleno. Em parte, conhecemos em parte e em parte profetizamos. Profetizar é falar as coisas que Deus quer que você fale. Então Deus não fala tudo para a gente. Quer uma prova? Apocalipse. Um fala que é de um jeito, outro fala que é do outro, outro fala que é do outro. Cada um tem uma visão. Ninguém chega a uma convergência de ideia. É sempre porque Deus vai revelando a quem Ele quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Agora o conhecimento pleno chegará até nós. Ele vai explicar aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito. Quem é perfeito? Eu? Nós? Quem é perfeito? Cristo. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O conhecimento que é em parte, a profecia que é em parte será aniquilado. E nós teremos o pleno conhecimento. Quem aqui nunca pensou assim, poxa, quando eu estiver com Cristo eu quero ir lá naquele lugar, saber por que aconteceu aquilo. Poxa, tomara que Ele me dê essa oportunidade de me levar no tempo, no espaço, para que eu conheça, para que eu veja Nabucodonosor, para que eu veja Daniel sendo salvo dos leões. Poxa, que maravilha, eu queria ver isso aqui, eu queria ver Davi derrubar aquele gigante. Quem já pensou sobre isso? Alguém aqui já? Eu vivo pensando nisso. Poxa, eu queria essa capacidade. Tomara a Deus que quando Ele vier em glória, Ele me dê essa condição. E aqui está dizendo que Ele vai dar. Porque quando Ele vier, será aniquilado o que é em parte. O conhecimento e a profecia. E se Ele está dando uma revelação aqui maravilhosa. Você, quando for transfigurado, aí o seu corpo terá a condição de receber a estrutura de informação que Deus tem. Que Ele não dá, que é limitado a nós, por causa do pecado. A nossa carne não suporta. Porque o conhecimento de Deus é o amor. E o amor
é Cristo. E receber Cristo de forma plena ainda não é possível. Porque nós somos carnais, estamos presos a essa dimensão cronológica, mas a promessa é que isso vai ser aniquilado, essa limitação. Amém? Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Desistir das coisas próprias de menino. O que quer dizer isso aqui? Como ele está escrevendo a Corinto, ele está dizendo que a igreja de Corinto é uma igreja pueril, infantil, que tem que deixar as coisas de menino. E a gente pode aplicar isso a nós. Você tem que deixar de ser infantil na sua fé, na sua relação com Deus. Quando eu falei aqui que o conhecimento vai ser, a limitação, a barreira do conhecimento vai ser aniquilado, tem gente que não entende isso e fala, não, eu tenho um pleno conhecimento das coisas, eu posso alcançar sim. É o menino. Você não sabe de nada. Você age, pensa, fala como menino. Você tem que amadurecer na fé. Desenvolva a sua fé, esse é o recado de Paulo. Amadureça a sua fé, a sua relação com Deus. A fé, eu aprendi isso, é como um músculo. Se você não exercitar ele atrofia. E a pior coisa é que tem um cristão com a fé atrofiada, com a visão atrofiada, uma cosmovisão infantil, pueril, que ensina bobagem, que é uma pedra de tropeço para o reino de Deus, que fala na hora errada, que fala a coisa errada, que age inconvenientemente. É triste. Eu já vi isso. Um irmão, referência de fé, esse é crente, sentar numa roda e conversar como se fossem os próprios ímpios, tratando de filme ou de novela, ou sei lá o que for, de fofoca. O chefe está ficando com a secretária. Aí o irmão vai lá e senta e vai conversar sobre o assunto. Tudo bem, ele pode até conversar, mas como eu falei hoje na aula de manhã, sendo luz do mundo, sentar lá e dar o norte, apresentar aquilo como erro, como João fez com Herodias. Esse não é teu marido. Perdeu a cabeça por conta disso, literalmente. Mas ele não se omitiu, ele não agiu inconvenientemente, ele não comungou do pecado. E quando o cristão é pueril, é criança na fé, ele se envereda por esse caminho. Vai conversar com as pessoas e age como elas. É uma esponja, absorve o pecado, as falas, o conhecimento, a visão. Quando, ao passo que ele deveria estar lá sendo norte, dando conhecimento, dando visão do que é ético, do que é decente, do que é moral. Esse é o objetivo, isso é que Paulo está falando. Não seja criança, deixe as coisas de criança, amadureça, desenvolva a sua fé através, são tantos e tantos e tantos mecanismos, escola dominical, livros, vídeos, etc, etc. Olha, eu estou aqui há 2 anos, eu já li mais de 40 livros da fé reformada, se não for mais de 50, é porque eu não costumo contar. Mas lá onde cabem meus livros, cabem cerca de 60 livros, tem uns que não são, mas a maioria já passou dos 40. E eu faço isso não porque eu sou bonzão, não. Pelo contrário, é porque eu não sei de nada. Porque eu preciso saber. Eu preciso entender isso aqui. Eu tenho uma ânsia, eu passei 23 anos tomando café com leite para viver. Eu estou anêmico, eu quase morri. Graças ao meu bom Deus, que eu agradeço todo dia, porque me trouxe para uma igreja que oferece feijoada. Feijoada.
Esse alimento aqui, nós estamos fazendo um curso e eu fui escolhido através. O pastor disse que era um sorteio, mas eu senti que ele estava querendo me jogar na fogueira. Não, irmão Marcelo é que vai lá fazer a homilia. Oh, que coisa maravilhosa. Se fosse 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui, se me colocasse aqui, eu ia falar tanta bobagem para vocês. Quem sabe, talvez alguém ia até vir aqui oferecer o carro para a fogueira santa. Graças a Deus, né? Deus é perfeito. Ele não ia deixar uma heresia dessa chegar aqui. Então, irmãos, esse é o contexto. Esse é... Acho que já está quase na hora de acabar, né? Tem quanto tempo ainda? Bastante? Então, pessoal, esse é o contexto do amor. É para isso que serve o amor. Olha só o que está sendo apresentado para você hoje. A ferramenta. A dádiva. Que eu confesso a vocês que eu já havia lido isso aqui, mas não tinha percebido o tamanho da importância desse capítulo. Nessa cosmovisão até, não só de Corinto, mas dos dias de hoje. Não só dos dias de hoje, mas da minha vida. Vamos lá. Os conhecimentos e os dons ainda nos são limitados. Eu terminei de ler tudo? Não, né? Falava como menino, foi aqui que eu parei. Pensava como menino, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Agora aqui há uma questão hermenêutica aqui. Paulo, quando fala de espelho, não é como nós falamos do espelho. O espelho que o Paulo se via não é o nosso espelho. Que hoje você se vê nitidamente no espelho. Mas o espelho daquela época era um bronze, uma chapa de bronze polida. Então é a mesma coisa de você se ver num capô de carro polido. Você não se vê nitidamente, ou vê? Não. Então era assim que Paulo se via. Então aqui ele está querendo dizer... Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Por isso que ele fala que é obscuro, não consegue enxergar direito. Então veremos face a face, no dia que ele vier. Conheço... Oh meu Deus, aqui. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui é outra revelação importante. Conhece em parte. Então, o conhecerei, que ele está se referindo a Cristo. Como sou conhecido. Olha aqui, onde é que está a revelação disso? Quem te conhece mais do que você? Você se conhece no mais profundo da sua intimidade. E nenhuma outra pessoa, o Kleber, não conhece ela. Eu não conheço a Malu. A Malu não me conhece como eu me conheço, como ela se conhece. É ou não é? E aqui ele está dizendo, quando ele vier, nós vamos conhecer ele, como nós nos conhecemos a nós mesmos. É um grau de intimidade tamanho, que é incomum hoje, e é impossível você conhecer uma pessoa como conhece você mesmo. É revelador, não é? Então você vai estar diante de Cristo, conhecendo Ele num grau de intimidade, tamanho, que você não conhecerá, ou conheceu, ou conhece mais ninguém, só você. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles, é lógico, é o amor. E aqui finaliza o capítulo com a eternidade do amor. Nós vamos chegar à conclusão, mas antes disso, vocês precisam conhecer o outro lado do amor, que é esse que tem prejudicado, tem levado o mundo ladeira abaixo. É o amor que é cantado em prosa e verso pelos músicos, poetas, pelos dramaturgos. É o amor da filosofia.
da poesia, da estética. É o amor que está sendo preparado, vem sendo preparado durante os tempos. O amor que leva uma pessoa a casar hoje e separar amanhã. Hoje, nós temos frases de efeito: paz e amor. O movimento hippie levantava a bandeira da paz e do amor nos anos 60. Faça amor, não faça guerra, no período da Guerra do Vietnã, nos anos 70. Né? Movimentos de paz e amor pelo mundo são recorrentes e o tempo todo. Isso foi difundido desde os primórdios até hoje, através da música, cinema, televisão, a filosofia, a poesia, a arte. Todos pregam o amor livre, o amor sem princípios bíblicos. Diferente desse amor, que o amor que é pregado lá fora é o amor da liberdade. Isso vem sutilmente, você quase não percebe. Ontem eu vi uma divulgação de um cidadão que ganhou um recurso do INSS, porque, é claro, tem muita fake news que eles falam, não posso precisar se é real, mas ele começou a ganhar uma ajuda do governo, porque a esposa o traía. A princípio é uma notícia medíocre, irrelevante, correto? Claro que não é irrelevante. O que significa uma notícia dessa? Significa que agora as mulheres vão começar a trair os maridos para ganhar dinheiro do governo. Sutilmente, sem falar, eles estão direcionando as pessoas a isso, promovendo o adultério. Então esse é o amor que está aí fora no mundo. O contrário, a contramão do amor de Cristo, do amor de Paulo. Nós temos um projeto de lei, PL 3369. Eu acho importante falar isso para eu fazer a conclusão. E eu vou ler aqui o que diz o artigo 2º do projeto de lei. O nome do projeto é a família do século 21. Artigo 2º, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiam no amor. Ó, que lindo, que maravilha. Tem um amor aqui, então está endossado. É romântico. Vírgula. Na socioafetividade, independentemente da consanguinidade. Vírgula. Gênero. Vírgula, orientação sexual, não vou ler mais. Vocês entenderam o que quer dizer esse projeto de lei? Que você pode formar uma família, um casal, com uma pessoa, independente da consanguinidade. Você pode fazer isso com sua filha, a lei do incesto, vulgarmente falando. Lei, projeto de lei, está lá na Câmara, quem quiser ver, consulta o site da Câmara Federal, PL 3369. O autor é Orlando Silva, do PCdoB. Vou falar o nome dele para vocês já saberem. É o inimigo da família, o inimigo de Deus, pregando o incesto. Então esse é o amor que o mundo tem lá fora. Essa é a oferta do mundo. Esse é o apelo do mundo, o amor livre. Segundo uma deputada aqui de Brasília, Érica Cocá, isso aqui é a quebra de paradigma para romper o patriarcado. Destruindo a família, você destrói o patriarcado. E aí, constrói um novo conceito de família, que é o que o anticristo vai fazer na sociedade. Tirando o assunto chato de lado, é só a título de informação mesmo, porque fala de amor no projeto de lei, aí eu citei aqui, eu faço a conclusão. O que é mais importante na vida da igreja? O que devemos buscar da parte de Deus? O que é o foco? Dons espirituais são importantes, né? Que nós não podemos deixá-los à margem. Eles são importantes, eles só não são o foco, a causa, a base. O amor é a base, é o dom supremo. Caminho excelente, sobremodo excelente. Dons espirituais são importantes, mas eles não são a coisa mais importante, porque eles ministram um conhecimento parcial. Todo conhecimento, toda ciência são importantes, mas
De nada adiantam se não houver o amor com A maiúsculo, Jesus. Devemos nos examinar diante de Deus e perguntar se de fato amamos nos termos que está descrito aqui. É a provocação do capítulo. Espero que tenha ficado claro que o nosso foco e aquilo que devemos buscar seja sempre o amor, seja sempre Cristo, pois Ele é o centro da vontade de Deus. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Augusto Nicodemos. Eu quero passar agora, devolver a palavra agora para o presbítero Coutrin.